O visagismo, ele trata, né, da análise da face humana para entender como é que acontece o comportamento, como é que a gente pensa e que se manifesta através da face humana. E ele entende que o envelhecimento é um processo natural do corpo humano e que é muito bom envelhecer, então faz parte desse processo, mas envelhecer com saúde é envelhecer com bem-estar físico e mental, então é um equilíbrio entre o corpo e a mente. O visagismo ele se baseia em trazer para o nosso corpo aquilo que a gente tem dentro da nossa mente, né, como essência e como alma, e manifestar assim nos nossos traços faciais. Então a ideia é trazer um restabelecimento desses traços, com originalidade, trazendo o nosso eu interno para a nossa face externa, para que a gente comunique para o mundo aquilo que a gente realmente é lá por dentro, né? Dentro do meu trabalho como visagista, a gente não estabelece um protocolo de tratamento sem que a gente entenda o que o paciente gostaria de enxergar no espelho. O visagismo ele tem uma relação muito mais profunda da nossa imagem com o espelho e não com o que os outros vão perceber. Baseado, então, no comportamento da imagem, que é o que eu quero sentir quando eu olhar no espelho, que é, eu quero sentir uma alegria, eu quero sentir uma extroversão, uma receptividade, a gente planeja esse tratamento estético devolvendo, através da linguagem visual da face, uma textura de pele melhor, né, mais suave, com fechamento de poros. Então existem inúmeros tratamentos hoje, como laser, como os bioestimuladores de colágeno, né, para trazer uma textura melhor para essa pele, devolvendo o tônus muscular, né, os coxins de gordura para o lugar, para que realmente a pessoa tenha no espelho uma relação melhor com ela mesma, não tendo uma regra de um protocolo necessariamente pré-estabelecido. Quem vai trazer a informação é mais o paciente com que ele busca enxergar no espelho, e daí sim, através de pequenos procedimentos, sempre muito detalhado, para a gente restabelecer a naturalidade dessa pele e desses tecidos que sofreram o processo de envelhecimento. Dentro de um processo de envelhecimento não existe uma regra de tratamento preventivo, né? Cada face é única, cada face envelhece de uma maneira diferente. Então, obviamente, se a gente fizer um procedimento como uma toxina botulínica para suavizar algumas marcas, a gente vai trazer um pouco mais de jovialidade. Mas nem sempre a gente suavizar os pés de galinha, por exemplo, é uma alternativa interessante, porque às vezes é nessa marca que a gente tem a expressão do sorriso e da alegria da pessoa. Então a gente precisa avaliar bem. O que acontece no processo de envelhecimento, naturalmente, é a quadralização da face, principalmente da face feminina. Como acontece, digamos, o derretimento da face, vai quadralizando nessa região. A face vai ficando mais dura, mais fria e mais rígida. Então, quando a gente suaviza esse processo, seja com o uso de fios, de bioestimulador de colágeno ou até de algum preenchedor, para restabelecer os coxins de gordura perdido, a gente está trazendo de novo uma feminilidade, uma doçura, uma delicadeza para essa face. Isso também traz um aspecto que é atrativo socialmente, que é as linhas mais inclinadas desse rosto. Então isso já traz naturalmente um rejuvenescimento facial, mas não existe uma regra para a gente alcançar esse objetivo. A cirurgia plástica, ela é recomendada principalmente para quem não fez a prevenção do envelhecimento precoce, que é como a gente chama isso, né? Quando a gente vai fazendo os procedimentos como a toxina botulínica preenchedor, a gente vai restabelecendo a pele e os tecidos, os músculos e a gordura lá dentro, e chega num ponto quando a pessoa não fez todos esses preventivos, que não tem mais um tônus de pele para que a gente possa restabelecer, e daí sim precisa intervenção cirúrgica, né? Mas mesmo quando a gente faz uma intervenção cirúrgica, que a gente puxa a pele e corta e restabelece, ela fica vazia. Então, nesses casos, ainda se faz necessário um preenchimento para colocar o tecido perdido. A gente restabeleceu a pele, mas ainda precisa restabelecer o tecido interno perdido, que é o trabalho do preenchedor. Principalmente, vamos dar o exemplo de um lábio, né?
o lábio vai murchando e não tem como a gente fazer uma prevenção nem uma cirurgia plástica. A gente precisa colocar aquela gordura perdida para dar o volume para o lábio e a sustentação, para que ele volte para o lugar. Porque um dos processos de envelhecimento que mais acontece na face humana é no sorriso. Os dentes desgastam, por exemplo, e a gente começa a ter um sorriso invertido, que é ao sorrir a gente mostra mais os dentes de baixo do que os dentes de cima. Então, por vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia para restabelecer, colocar no lugar e ainda assim preencher a gordura perdida no processo de envelhecimento, que é um processo natural. Então, quanto antes a gente começar a fazer a manutenção dos tecidos, quando a gente começar a perceber isso, não tem uma idade certa, 25, 30, 35 anos, que a gente começa a ter essa perda gradual de tecido natural, adiposo e de colágeno, que a gente começa a restabelecer para evitar, né, chegar num ponto de ter que fazer uma cirurgia plástica.